Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. Eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje estarei com a convidada Eliana Moreira, psicóloga, que vai falar sobre o tema vínculos entre nós. Então fiquem aí que o programa vai já começar. E agora, para darmos início ao nosso programa, eu vou chamar a psicóloga Eliana Moreira, que vai falar sobre um tema muito bacana e que nós precisamos, a partir daqui, deste momento, deste programa, compartilhar essas informações. O tema é vínculos entre nós. Eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e esse é o nosso 45º programa. Eliana, vem aqui, Eliana! Ô, psicóloga querida! Tudo bem? Vamos sentar, querida. Fique à vontade. E obrigada. Hoje nós vamos falar sobre o tema vínculos. O quanto que os vínculos são importantes. Seja vínculos dentro da família, seja vínculos na sociedade, com os amigos, seja vínculos entre outras situações, como no trabalho. O quanto que o vínculo está entre nós, não é, Eliana? Então, você tem um trabalho aí bacana, que eu sei que você está desenvolvendo, um trabalho voltado para o empreendedorismo, mas que fala também sobre vínculos. Fala um pouco para nós, Eliana. Obrigada pelo convite, Helenise. É sempre um grande prazer estar aqui com você, né? E falar de um tema tão importante e tão necessário, né, na nossa sociedade, que é sobre vínculos. E vínculos entre nós, né? Por quê? Porque muitas das vezes, né, o vínculo, ele pode, muitas das vezes, com relação à questão conjugal, né, chegar a um fim. Porém, sim, com relação à parentalidade, ele não tem fim. Não, né? Tem fim. Então, eu sou psicóloga, mediadora judicial e extrajudicial. Olha aí. Facilitadora de círculos, né? Então, assim, esse projeto, né, que é o Instituto Vínculo Entre Nós, ele partiu, né, aí de uma idealização de 3 mulheres visionárias, né, que são... no caso, é composto por mim, né, mais 2 advogadas. Olha, que bacana. Né, que é a Raíza Lou e a Érica Conde. E nós, né, sempre estamos aqui percebendo que a nossa sociedade sempre entrava muito em conflito, né, com relação à questão da parentalidade. Porque o vínculo, no caso, às vezes, o divórcio acontece, né, mas aí no meio desse caminho tem filhos. E como é que fica essa relação? Esse vínculo, ele permanece ou ele acaba com o fim do casamento? E a questão, quando você fala da parentalidade, né? Nós estamos falando dos filhos, mas muitas vezes o vínculo, ele é um vínculo que é eternizado por outras pessoas, né? Que não são sanguíneas e que para você considerava como um pai, como uma mãe, como um tio, né? Como pessoas... como se você considerasse dentro da tua própria família. Então, assim, quando o vínculo ele se quebra por meio de uma separação, existe uma dor irreparável. E como você trabalha hoje com a mediação, né, dessas pessoas que estão passando por situações difíceis, de separação, porque ninguém casa para separar, né? Você, como psicóloga, você precisa de muitos estudos, você precisa de muita ciência também, para que você possa estar dando esse suporte a essas famílias. Sim. Fala um pouco desse teu trabalho, por favor. Bom, né, como eu falei para você, quando você trouxe essa questão do vínculo, claro que a gente, falando sobre o vínculo, existe vínculos de todas, né, aí, as camadas, né, da nossa sociedade. O vínculo com um colega de trabalho, né, não, assim, falando sobre, no caso, o vínculo com um colega de trabalho, né, eu e as minhas 2 sócias, nós somos colegas de trabalho. E a partir do que nós já idealizávamos, do que nós acreditávamos,
com a mediação de conflitos, né? Porque nós sabemos que hoje o conflito, a gente sabe que o conflito ele é inerente ao ser humano, né? E nos perpassa cada um de nós, nas nossas relações, sejam elas familiares, organizacional, enfim, em algum momento nós vamos ser perpassados por um conflito. Mas como é que nós vamos aí, diante desse conflito, conseguir, né, de uma forma realmente, com uma inteligência emocional, com os pressupostos realmente da mediação, com realmente uma escuta ativa, o diálogo, né, porque é muito importante, e a mediação, ela realmente parte do pressuposto aí do diálogo, porque sem diálogo realmente não existe solução, precisa-se ter uma escuta, e estar ali realmente, verdadeiramente, para tentar conseguir solucionar os seus conflitos, né? Então, nós três nos unimos, né, para idealizar esse sonho, que é levar para a nossa sociedade uma cultura de paz, né? E essa cultura de paz, principalmente para dentro do contexto familiar, certo? Por quê? Porque nós percebemos que dentro desse contexto, principalmente com a cisão de um casamento, né, ali com o divórcio, quem é que sofre? Muitas das vezes é o filho. Sim. Porque muitas das vezes esse casal, né, no caso, eles não conseguem solucionar os seus conflitos e acabam arrastando os filhos também para esse conflito. Sim, e muitas vezes esses vínculos, eles são estabelecidos e fortalecidos por meio dos filhos, né? Então, assim, não tem mais relação conjugal, não somos mais parceiros, companheiros, mas o vínculo, ele existe porque você tem filhos ou tem um filho. E é interessante, quando nós falamos de vínculos, trazer que muitas vezes esses vínculos, eles são interrompidos, né? E o quanto que isso traz de trauma, de danos para a vida daquela pessoa que em algum momento está em fase de desenvolvimento. Muitas vezes a criança chega nem a conhecer, né, e não se estabelece vínculo porque não chegou a conhecer esse pai ou essa mãe, né, por conta do que foi interrompido. E aí o vínculo, é importante também a gente trazer para os nossos telespectadores que o vínculo ele se forma muito precocemente. Nós estamos falando aqui de pessoas adultas que se separaram, mas o vínculo afetivo de uma criança com uma pessoa que cuida dela, né? Uma pessoa que mora na casa, ou uma professora, ou uma cuidadora, ou um amiguinho, ou até mesmo assim, o pai, a mãe, né? Um parente, que muitas vezes, com a quebra do vínculo, né, você passa a não ter mais acesso àquela pessoa, não necessariamente a morte, mas a quebra do vínculo. Sim. E no teu trabalho, é um trabalho muito direcionado para a questão, né, das relações conjugais, né, esses vínculos que existiam, que deixaram de existir. Mas, quando a gente pensa em vínculo, a gente pensa em algo muito abrangente. Sim, com né? certeza. Então, assim, para você poder atender um casal que está passando por uma situação difícil, de um rompimento de um vínculo, você precisa de muito estudo. Sim. Você precisa entender desde o desenvolvimento infantil. Com certeza. Né? Precisa entender sobre os direitos. Sim. Precisa entender sobre comportamento humano. Exatamente, né? E é por isso que nós somos estudiosas, né, dentro desse contexto, porque nós de fato vamos trabalhar com aquilo que a pessoa, né, que você vai chegar com a demanda e nós vamos ter ali realmente pressupostos para poder levar, né, ali caminhos, né, que possam trazer um pouco mais de paz, né, para dentro desse contexto familiar, para dentro desses vínculos, né? Porque nós sabemos que quando existe um conflito, Helenise, muitas das vezes esse conflito conjugal, ele realmente envolve muitas das vezes toda a família, Sim. né? Avô, avó, enfim, tios, né, os parentes mais próximos ali. E às vezes a gente sabe que cada um vai ficar para o seu lado. Né? Sim. Cada um vai ficar. Envolve né? também a questão financeira, Envolve guarda compartilhada ou muitas, não, né? Sim. Muitas vezes a própria exposição da vida daquela pessoa, né? Fica Exatamente. ali fica público, né? E fica mais Exato. evidente que tem algo mais desgastante nessa relação. Eliana, como é que o Instituto Vínculos Entre Nós vai funcionar ou já está funcionando? Qual é o público
público que vocês atendem, para quem é o Instituto, quem pode procurar o Instituto. Fala um pouquinho, porque eu acredito que os nossos telespectadores, todo mundo em algum momento na sua família passa por uma situação de vínculos quebrados, seja, né, num contexto conjugal, como você está trazendo, mas outros tipos de vínculos também. Fala um pouquinho qual é o trabalho de vocês e quem é essa população. Ok. O nosso trabalho, né, o nosso Instituto Vínculo Entre Nós, ele é um trabalho que visa atender a qualquer pessoa que se encontre naquele momento em conflito e queira solucionar por meio da autocomposição, né? O que seria isso? Nós vamos estar realizando ali, a pessoa chega, tem um conflito, vamos supor que seja ali um divórcio e tem filhos menores, então nós vamos, por meio de uma mediação de conflito, trabalhar por meio do diálogo, da autocomposição, para que essas partes consigam dialogar, conversar, e quem sabe aí não precisar chegar realmente ao judiciário, né, conseguindo solucionar suas questões de uma forma realmente, né, pacífica. Sim. Esse é o nosso objetivo. Com equilíbrio, né? Com equilíbrio, né? Principalmente aí quando se envolve crianças, pensando no bem-estar dessa criança, né? Então o nosso instituto, ele vai trabalhar por meio da mediação de conflitos, os círculos restaurativos, né, círculo de diálogos, oficina de parentalidade, bem como também formação para profissionais, né, sejam estes educadores, profissionais da área da saúde, o público realmente que tenha interesse de aprender um pouco mais sobre a mediação. Então, o nosso instituto realmente, no momento a gente já estamos com o nosso site, já está liberado, né? Mas nós ainda vamos lançar a nossa, né, primeira aula live, né? Muito que vamos, bom. né? Então, assim, a gente já está preparando, mas no momento a gente não está ainda na ativa. Na né? ativa. Nós Mas não olha só, é estamos. interessante porque é um assunto de políticas públicas, né? É um assunto que nós precisamos falar, que quando há quebra de vínculos, existe toda uma dor que precisa ser dita, precisa ser falada, curada, e provavelmente esse trabalho que vocês estão aí projetando para o mundo é um trabalho que vai, sim, ajudar muitas famílias, porque o vínculo entre pessoas que se respeitam não é para acabar. Né? Como é que as pessoas se amavam tanto e, de repente, não tem mais afeto, não tem mais respeito e quebra o vínculo, onde quem, na maioria das vezes, é prejudicada é aquela pessoa que é indefesa, que são os filhos, né? E assim, é muito delicado quando nós falamos de família e falamos principalmente de criança, né? Porque muitas das vezes nós precisamos compreender o contexto. Quando você trouxe, Helenise, que nós precisamos estar preparadas para, de fato, trabalhar com essa demanda, é delicado porque tudo parte do pressuposto de uma visão, do contexto em que esta mulher está inserida. Se ela está inserida em um contexto de violência, como é que fica esse vínculo? Essa criança pode ter vínculo com esse ex-cônjuge, né? Se ele é uma pessoa violenta. Né? Então, assim, existe realmente uma necessidade de ter o vínculo, né, aí, parental, né, ali, porque a gente sabe que a parentalidade ela não se extingue com o divórcio. Mas nós precisamos compreender as nuances de como é que se deu esse divórcio, de como é que se dá realmente a segurança dessa criança, mas sempre buscando, lógico, por uma cultura de paz, de levar realmente o diálogo e de acreditar que as pessoas podem, sim, ser transformadas por meio realmente da autocomposição, onde elas mesmas vão conseguir entrar em um acordo, cujo não vai precisar um terceiro ali interferir, como no caso um juiz, né? Porque ele vai decidir a vida daquele casal. Sim. E quem melhor do que essas partes, esse casal que muitas das vezes viveu aí 15 anos, 20 anos, que estão se separando, para compreender o que é que eles conseguem fazer diante da situação que eles estão vivendo, para que eles possam trazer para esses filhos, ou esse filho, um bem-estar emocional, psicológico, de forma que essa criança não seja arrastada para o conflito deles, mas que consiga, por mais que os pais estejam ali se separando, conviver de forma pacífica com esses pais, com respeito, com amor, né? E, claro, respeitando, porque uma das coisas também que a gente percebe muito é a questão da alienação parental. Sim, sim. Né? Cujo muitas das vezes realmente
por uma separação, né, que foi muito conflituosa. Então, aí as pessoas não conseguem se entender e acabam trazendo essa criança para o meio desse conflito, e aí usa dessa criança contra um e contra o outro, né? E isso não é saudável nem para esse casal e muito menos para essa criança que vai estar dentro desse contexto de violência, né, ali sofrendo emocionalmente, porque ela vai, com certeza, adquirir uma depressão infantil, sim, ela vai ter uma né? ansiedade generalizada, né, com dificuldades no seu aprendizado, se demonstrando realmente até a questão ali dos vínculos, né, de estabelecer novos vínculos, né, Exatamente. medo de perder, né, quantas crianças, adolescentes que a gente que atende em consultório, que quando os pais se separam, elas não querem ganhar mais nem amiguinhos novos, né, com medo de perder, com medo de acontecer uma separação. Então, a questão dos vínculos, quando eles acontece a separação e quando os pais eles não têm maturidade, muitas vezes, para lidar com a separação naquele momento, isso causa danos emocionais irreparáveis na socialização da criança, no vínculo de confiança da criança, na vulnerabilidade. Sim. Então, essa criança ela fica com danos que vai levar para a vida. Né? Eu sempre gosto de usar a metáfora do bonequinho de argila. Então, se você acabou de fazer um bonequinho de argila e você colocou ele no ambiente adequado para ele secar, ele vai ficar bonito e todo mundo vai se interessar por aquele bonequinho de argila. Agora, se você pega um bonequinho de argila e coloca ele num ambiente desfavorável, são como nós. Nós nascemos se nós estamos no ambiente, mesmo os pais se separaram por alguma situação. Se esse ambiente ele não é um ambiente favorável, essa criança, assim como o bonequinho de argila está num ambiente desfavorável, vai ter marcas para a vida. Né? Então, você imagina um bonequinho de argila que secou num ambiente adequado ou uma criança que se desenvolveu num ambiente seguro, porque não necessariamente os pais separados vão promover um ambiente inseguro para a criança, Sim. de vulnerabilidade. Então, o ambiente ele vai moldar essa pessoa que vai chegar na vida adulta estruturada, como um bonequinho de argila que secou num ambiente adequado, como também pode chegar desestruturada. Como o bonequinho de argila que foi, né, exposto muito ao sol, muita chuva, ao tempo, ao vento. Então, saber que nós somos formados, né, nós somos transformados. O ambiente, eles vão modificar aquilo que poderia ser positivo ou negativo. Exatamente. É muito importante que esse ambiente, esse lar onde essa criança esteja inserida, seja de fato um ambiente saudável, né? Sim. Nas suas relações. E tá tudo bem, a gente compreende que hoje nosso país realmente tem muitos divórcios, né? E às vezes ninguém casa para separar, quando você, né, quando casa-se porque quer construir uma família, porque ama, mas no meio do caminho ali houve uma ruptura, ou não deu mais certo, e ficou ali, né, uma criança. Uma criança que precisa de todo o amor, de todo o cuidado, de toda a atenção, principalmente o cuidado nas suas emoções, né? Então, assim, eu costumo falar que essa criança, ela vai ter o lar de referência, que ela vai morar com desses, alguém. Né, ou Sim. com o pai ou com a mãe, vai ter o lar de referência. Mas nessa outra casa é importante que ela também se sinta pertencente, né? Que ela se sinta pertencente, que ela diga, por exemplo, está com o pai e vai passar 15 dias com a mãe ou uma semana com a mãe, mas lá ela ter uma foto dela, ela ter o espaço dela, ela ter o quarto dela, ela se sente também pertencente Sim. àquele ambiente. Isso é vínculo saudável também. Mas né? Isso é importante independente da idade, porque eu atendo pessoas adultas, mais de 18 anos, cursando faculdade, os pais se separaram e na casa da outra pessoa onde o pai convive, eu não me sinto pertencente, não tem uma foto minha, não tem nada que identifique. Apesar de todo mundo falar que lá também é meu, não tem nada que identifique. Então, assim, se um adulto pensa assim, imagina uma criança que vive fantasiando. É verdade. Né, criando histórias positivas e negativas. E na vulnerabilidade, quando essa criança percebe que ali não é algo de referência dela, não é o lugar calmo e seguro dela, essa criança ela pode, sim, se sentir vulnerável, desencadear ansiedade, desencadear aí um sentimento de menos-valia, né? Sim. Eu não tenho valor neste ambiente. Sim. E isso causar danos emocionais que pode repercutir, sim, na vida adulta, de insegurança, de instabilidade emocional.
Sim, com certeza, né? Por isso é tão importante esse olhar, né? E é muito importante também, nós como psicólogas, né, Lenise, a gente percebe que trabalhar com criança é um pouco mais desafiador, porque muitas das vezes os pais colocam a criança para fazer terapia, mas eles não querem ser pertencentes também desse lugar, Sim. né, do insight terapêutico. Então, assim, é muito importante, sim, né, que a criança faça terapia, mas também que esses pais se cuidem, que eles façam terapia, que eles busquem realmente o autoconhecimento, né, e por meio aí da psicoterapia, evoluir, Evoluir. né? E assim, não adianta colocar o seu filho para fazer terapia se você está o tempo todo fazendo coisas erradas, né? Se comportando de forma inadequada, não estabelecendo segurança para a criança. Eu percebo muito, principalmente assim, os adolescentes, que eles têm uma fala diferenciada do adolescente, né? Ele chega e diz assim, eu não vou fazer terapia, porque quem tem que fazer terapia é meu pai e minha mãe, né? E eles mandam eu fazer terapia. Eu não acho legal vir para cá. Quem deveria vir são eles, que brigam por qualquer coisa. Então, assim, quando você vê o discurso de uma criança grande ou de um adolescente, você diz, poxa vida, é verdade, tá? É a pessoa mais sã, né? Mais coerente lá do ambiente familiar. É essa pessoa que está aqui fazendo terapia, mas tem outras pessoas que precisavam estar antes dessa pessoa, né? Exato. E aquela história, né? Os pais colocam a criança para fazer terapia, talvez num processo até de culpa, né? De que eu preciso ajustar melhor, né, cuidar dessa criança rapidamente para que as coisas não piorem, porque assim, uma criança, quando ela está passando por um processo de grande sofrimento, todo o ambiente por onde ela perpassa vai perceber. A escola vai perceber, a casinha dos amigos, dos avós, dos parentes. Então, assim, ela vai demonstrar por meio de um comportamento que antes ela não tinha. E esses pais serão chamados. E aí faz o quê? Coloca a criança para fazer terapia. A criança faz terapia, mas os pais não se modificaram. E aí a psicóloga, escutei, ele não melhorou nada, ele não mudou em nada, está fazendo terapia e não mudou em nada. Mas como é que vai mudar se o ambiente não é favorável? Exatamente. Muda sim, muda, porque quando está lá no setting terapêutico, a criança ela sai terapeutizada, mas a hora que ela entra no carro, que ela chega em casa, o ambiente totalmente disfuncional. Exatamente. E quando você traz essa questão do Instituto Vínculos Entre Nós, essa questão da orientação parental é muito importante. Eu acho que um dos principais papéis, estou falando aqui no meu pensamento, né, do Instituto é isso, é orientar, né? Sim. Porque esses vínculos, eles não existem mais como cônjuge e com outras responsabilidades, mas eles precisam ser saudáveis. Exatamente. Ter coerência no que se faz de acordo, nas Exato. possibilidades, para que essa pessoa que você está crescendo, que vai se tornar aquele bonequinho de argila lindo, né, para a sociedade ver e admirar, seja pessoas que consigam caminhar. É verdade. E o quanto é importante, né, ter essa maturidade. E muitas das vezes há uma necessidade de se quebrar ciclo, né? Sim. E muitas das vezes esse casal que está se separando também já são filhos de casais que são pais separados. Sim. E aí é como se fosse um ciclo, né? Então eu costumo, quando eu estou numa mediação, eu peço para a pessoa se remeter a se imaginar, a se voltar quando era criança e se ver dentro do contexto em que o seu filho está vivendo. E aí eu pergunto, você estaria feliz e bem passando por isso que o seu filho hoje está passando? Como é que você se sente? Né? Então, eu levo essa reflexão porque, muitas das vezes, é necessário ter esse olhar. Sim. É necessário perceber essa criança e dizer, se eu fosse essa criança, como eu estaria? Então, né, não estaria feliz, não estaria muito bem. Então, eu preciso olhar para o meu filho com mais respeito, né? Eu preciso olhar para o meu filho realmente e perceber que ele não precisa passar por isso. Não precisa. Né? Não é porque eu passei que o meu filho vai ser forte como eu e vai suportar. Até porque nós estudamos os traumas transgeracionais e nós sabemos que os traumas eles existem e que só tem uma forma de curar, é quebrar o ciclo. Quebrar o ciclo. A hora que você rompe com esse ciclo adoecido, a sua família e o que vem depois da sua geração, ela se cura. Alguém tem que quebrar esse ciclo. Sim. Alguém, e pode ser você, essa pessoa que vai quebrar esse ciclo, a hora que você rompe com aquilo que é disfuncional, com aquilo que te fez mal lá no passado e você não
não permite que isso faça mal hoje no presente para uma pessoa que você ama. Exatamente. E quando nós falamos de família, né, nós sabemos que existem várias composições de família. Sim. Né? Então, nós estamos aqui falando, né, de casal, mas existem várias composições de família. E o foco realmente do Instituto é levar realmente essa cultura de paz para a vida das pessoas, em qualquer contexto, né, em que ela esteja inserida. Seja organizacional, seja dentro da família, enfim, todos os espaços. Muito né? bom. Porque nós também queremos levar também as palestras, principalmente falando sobre a comunicação não violenta, porque as pessoas precisam compreender que há uma necessidade realmente de aprender a se comunicar. Sim. E se comunicar não é algo fácil. Não, e a né? comunicação não necessariamente é por meio da linguagem, né? Existem várias formas, né, de se comunicar, né? Várias linguagens, né, que são expressas muitas vezes no momento de raiva, muitas vezes no momento inadequado, onde você expressa por meio de uma linguagem violenta. Muito bem, pois fiquem aí que nós vamos encerrar o nosso primeiro bloco, mas já já nós vamos voltar com as perguntas dos telespectadores. Vim apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio ao Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Lá você vai poder pagar meia no teatro, no cinema, no show, no estádio de futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. Agora, voltando ao nosso segundo bloco, com as perguntas dos nossos telespectadores. A primeira pergunta é normal cortar o contato com pessoas da família quando se rompe vínculos? Vai depender, né, esse cortar esse contato vai depender muito do contexto, porque não é saudável que se corte o contato. Né? O ideal seria permanecer esse vínculo, permanecer o contato, mas isso quando o contato ele é saudável. Se o contato ele não é saudável, ele é um contato adoecedor, é um ambiente disfuncional, tóxico, abusivo, então é super, certo, necessário que seja cortado esse contato. Sim, né? Eu concordo também, porque assim existem muitas situações de violência que é necessário cortar o contato, né? Para que você proteja essa criança, quem está numa condição de menos favorável, né? Já aconteceu eu receber pessoas, crianças, adolescentes, que foi necessário cortar o vínculo. Né, por conta da alienação, por conta do abuso, por conta da violência emocional. Então, é importante manter quando é saudável, quando aquilo se torna necessário e positivo no desenvolvimento da pessoa. Sim, até mesmo porque nós estamos falando aqui de casais e trazendo conflito, mas pode sim existir um casal que seja maduro o suficiente para compreender que aquela relação realmente não tem mais como, né, seguir, e conseguir de uma forma pacífica, conseguir ali, né, dar o fim àquele casamento, mas conseguir manter, né, esse vínculo. E isso é saudável, né? Exatamente. Então, é super importante manter, né? E é como você falou, depende de cada caso, depende, né? De cada depende contexto. De cada situação. Então, vamos lá. Próxima pergunta. A terapia ajuda nos relacionamentos? Olha... Nos relacionamentos e nos vínculos, eu vou acrescentar aí nos vínculos. A terapia ajuda na vida, né? E viver é desafiador, porque nós a todo momento estamos lidando, muitas das vezes, até conosco mesmo, né? Com nós mesmos. Né? Então, a terapia ela vai sim auxiliar
né, ali aquela pessoa a se sair de situações delicadas, difíceis, por meio de reflexões, né, de insight que essa pessoa vai ter, e que a partir ali daquele, né, atendimento, daquele acompanhamento ali no site terapêutico, ela vai conseguir realmente, muitas das vezes, inclusive, Helenise, sair de um relacionamento abusivo. Sim, sim. Né? A terapia, ela fortalece vínculo, né, da pessoa com a pessoa, no processo de terapia, o vínculo de confiança de saber que alguém me escuta, que alguém sabe do que vem acontecendo comigo, né, que se eu sofrer algum tipo de violência, alguém vai comunicar, né? Então, a terapia, ela é um processo mesmo de melhora contínua, inclusive de cura desses relacionamentos patológicos, relacionamentos, né, onde a violência ela passa ali o tempo todo, em todas as situações, né? Exatamente. E é super importante compreender que também não é da noite para o dia, né? Sim. Que você está ali fazendo psicoterapia é um processo. E esse processo, muitas das vezes, ele é um processo demorado. Porque dentro do contexto terapêutico, nós não fazemos milagre. Sim. Né? Então, às vezes, a pessoa ela não tem essa paciência de compreender que é um processo e muitas das vezes faz ali 1, 2 sessões, né, Helenise? E acha que já resolveu. E, na verdade, não é assim. Não é. Né? E é interessante o tema, porque eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo vai poder seguir vocês lá no Instagram, tirar dúvidas, porque isso acontece em todas as famílias. Sim. Né? Seja a família mais funcional ou a mais disfuncional. Então, vínculos é algo que é importante para a vida. Pra vida. E quando os vínculos se rompem, fica algo ali desequilibrado, desajustado, que a regulação emocional passa a ter muitos problemas. Então, fale aí o seu @, para que as pessoas possam estar acessando vocês. O @ vai passar, né? Eu acredito Tá que passando vai aqui na telinha, ficar na olha telinha. olha ali o Vai ficar @. na telinha então, aí, sigam aí, né? Eliana Moreira, psicóloga, que trabalha com mediação de conflito, que trabalha também com vínculos, ajudando as pessoas a ter uma qualidade de vida mais saudável e também ajudando essas pessoas que não estão mais, né, no contexto do cônjuge familiar, a seguir a vida de uma forma menos sofrida. Exatamente. Eliana, muito obrigada. E vocês assistem o programa, porque já já eu vou voltar para fazer o fechamento, mas o programa hoje falou diretamente para você. Até mais. Vim apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio ao Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Lá você vai poder pagar meia no teatro, no cinema, no show, no estádio de futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. E hoje encerramos o nosso 46º programa Imersão na Educação e Saúde com Profissionais de Sucesso. Eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje nós abordamos o tema vínculos entre nós, falando de relação parental, falando de separação, mas também de qualidade de vida e de mediação. Então assista o programa que está imperdível e me siga aí no @Helenisepsi para mais conhecimento e se apropriar de mais informações.